está servindo a Ele hoje, pregando a Sua palavra. Agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me concede. A palavra de louvor a Deus pela vida do pastor Éder Martins, grande amigo, servo de Deus, muito abençoado pela sua esposa, missionária Sandra. Agradeço, pastor, muito obrigado pelo convite. Deus te abençoe muito. Deus abençoe todos os irmãos na roda de salão. Os valores, vocês estão de parabéns. Por isso, esse pecado é show demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Que a mão do Senhor continue estendida sobre esta igreja, prosperando, abençoando, dando crescimento. Uma palavra de louvor a Deus também pela minha esposa, que me acompanha, também pelo filho, Gabriel, também pelo Alexandre, que veio conosco, tem um grupo de varões. Nossa, pensa numa tribulação que foi. Quando a gente anunciou domingo que viríamos para cá, foi uma festa, porque aqui é uma vez, um lugar que é gostoso. Mas aconteceu tão imprevisto, é um que deu um começo do parque, outro que deu uma dor lá na barriga, outro que foi viajar, outro que teve que trabalhar, uma tribulação. Então, nós perdemos um grupo completo, mas nós temos a levar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os obreiros que estão aqui, a minha retaguarda. Deus abençoe todos juntos. Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, vamos um pouquinho para frente no livro de Colossenses. Por gentileza. Livro de Colossenses, o capítulo 1, o verso 16. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém. Amém? Pode se assentar glorificando o nome de Jesus Cristo. Deixa Deus te usar, meu filho. Fica feliz da glória a Deus. Meus irmãos, quem se lembra do que almoçou no dia 14 de fevereiro, no começo do mês? Você lembra do seu almoço? Não. Porque você tomou um café no dia 15 de janeiro, no começo do ano? Você lembra quando foi o seu café? Lembra? Tá bom, vamos ficar mais próximo. O que você jantou no dia 3 de maio deste ano? Quem lembra? Não lembra, né? Não dá conta de lembrar, né? Mas esse alimento fez você chegar até aqui hoje. Você comeu ele te deu força. Você não lembra o que você comeu, mas ele te sustentou. Quem se lembra do culto que você veio no domingo, o segundo domingo de fevereiro? Quem lembra do culto do segundo domingo de fevereiro? E do culto de quinta-feira, que teve em março, a segunda quinta-feira do mês? Você se lembra? Da Santa Ceia que teve no mês de abril? Talvez você não se lembre, não é? Quem é? Mas este culto te encheu de graça, te deu força, te deu vigor. Você não lembra talvez quem pregou, qual foi a palavra inicial, qual foi o hino que as irmãs cantou, mas aquele culto te deu vigor para você estar aqui hoje, te deu força para que você esteja aqui hoje, te deu alegria, restaurou a sua alma, e você está aqui hoje. Talvez você não se lembre. A Bíblia fala no livro de Romanos, e eu quero louvar a Deus porque escolheu esse tema,
Paulo, quando fala a Romanos, ele quer mostrar o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, meus irmãos, que está lutando, que tem uma batalha cerrada para te tirar da presença de Deus. Existe um mundo espiritual, onde nós podemos sentir também a graça, a unção de Deus em nossa vida. Mas também, nesse mundo espiritual, há dois reinos. O reino do bem, onde reina Jesus Cristo. O reino do mal,
Roma existia um culto para os imperadores. Lá em Roma, as pessoas adoravam os imperadores, prestavam culto para os imperadores. Mas talvez Cláudio, esse imperador Cláudio, que está reinando nessa época, ele gostava desses cultos. Ele queria que o povo adorasse ele mesmo. Ele queria que o povo prestasse a ele um culto de adoração. Mas Cláudio ficou sabendo que tinha uma turma que não adorava a Labaxéria, havia uma turma que só adorava a Jesus Cristo, que acreditava no Jesus que foi para a cruz, que foi humilhado, que foi crucificado, mas no terceiro dia o Pai o ressuscitou. Esse imperador não gostou dessa turma que estava adorando a outros deuses. A Bíblia diz que esse imperador pede para que todos os judeus saiam de Roma, para que esse povo que pregava a palavra saia da cidade, para que não fique só aquela corja nojenta, suja, adorando aos outros deuses e adorando a ele. E aí, meu Paulo então escreve para os romanos, dizendo: a nossa luta não é contra o Cláudio, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, a nossa luta não é contra os imperadores, a nossa luta é contra potestades, principados, contra demônios que estão trabalhando insensatamente, sem parar, para destruir, para acabar. Então Paulo começa a escrever as suas cartas, dizendo para o povo de Roma para serem firmes, para aquele povo que não foi ele que fundou aquela igreja, que não foi ele que começou aquele trabalho, mas aquele povo começou aquele trabalho, começou aquela comunidade, crendo, glorificando, servindo ao Deus de Israel. A Bíblia então diz que Paulo começa a escrever aos Romanos no capítulo 8. Ele escreve dizendo: meus irmãos, nenhuma condenação há para vocês. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus! Que não andam segundo a carne. Aleluia! Mas andam segundo o Espírito. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje, pastor, é os últimos tempos da terra. A calamidade está tomando conta de uma certa forma. E o pecado, que era pecado, não é mais pecado. A prostituição tem destruído os nossos jovens hoje, na igreja, no mundo. A droga, a destruição de casamentos, o governo, com a sua cara de pau, com a sua astúcia, está roubando o pobre, enganando o pobre, e o povo está cada vez mais se afundando, se acabando. E tudo isso, irmãos, é porque é um mundo espiritual. Paulo diz: nós não vimos, nós não pregamos, nós não podemos ver, mas ele existe, ele está trabalhando para tirar os seus servos da presença de Deus. É por isso que é por isso que Deus me trouxe hoje, nesta noite. Se você acredita, para dizer para você: fique em Jesus, fique em Jesus, fica nele, espera nele, Aleluia, Deus! não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Há provações da nossa vida que nem sempre é do
Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, rejeita Saul. Não quer mais ele. Saul tenta de todos os jeitos conquistar a presença de Deus de novo. Porque no mundo espiritual há dois caminhos. Há o caminho daquele que quer as trevas, mas há o caminho daquele que quer o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a presença de Jesus, tem a presença de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus anda segundo o Espírito. Saul fica tão atribulado, pastores, que precisa de Davi tocar uma harpa para ele, cantar um hino, para que essa tribulação abaixe, para que ele fique mais calmo. Mas Deus rejeita Saul, não quer história com Saul. Deus levanta um novo rei, rei Davi. Davi, cheio da graça de Deus, cheio de autoridade, cheio de unção, mas também anda segundo a carne. Está lá no seu palácio, o povo em guerra, a arca do Senhor em jogo. Mas ele vai para o seu quarto e vê Betseba tomando banho. Olha para Betseba e quer ela, quer ter relação com ela, deseja ela. Os soldados vêm falar: não faz isso. Não deixa a presença do Espírito de Deus, Davi. Ela chega, ela vassoura, tantas pessoas trocando Deus, trocando a presença do Senhor por pequenas coisas, por pequenos minutos, estão largando a presença de Deus. Mas hoje o Senhor me trouxe nesta noite para dizer para você: hoje é noite de entrar no mundo espiritual, hoje é noite de guerra. Satanás está tentando, mas hoje ele cai por terra. Irmãos, escute uma coisa. Escute. Hoje é noite, escute bem, de entrar no mundo espiritual. Olhe aqui para mim. Essa prova, essa prova que você está passando, esse desânimo que você está sentindo, essa falta de disposição que você está sentindo, você vem hoje arrastada para a igreja. Ultimamente você está vindo sem disposição. Hoje você vai entrar no mundo espiritual. Satanás vai ter que correr, porque a glória de Deus vai passar. Davi perde a presença do Senhor. E Davi escreve no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quebra, Deus, os meus ossos. Ele vai acelerar. Mas não me deixe ficar sem a tua presença. Eu quero que só fique a presença de Deus. Levanta a mão e adora Ele. Sabe por que Davi fez mais salmos? Davi fez 73 salmos. O maior número de salmos é de Davi. Eu imagino Davi naquela tribulação. Viu que errou, viu que pecou. Está sentindo que o teu espírito está indo embora. E vai Davi começa a escrever salmos. Salmos é louvor, salmos é adoração. E Davi começa a escrever salmos, Sabe por quê? Porque ele lembra de Saul. Quando Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul, eram só os louvores que acalmavam Saul. Então Davi está desesperado, clamando pela presença de Deus. Então Davi começa a escrever salmos, cantar, salmodiar. Por isso que a maioria dos seus salmos é um momento de tribulação, de luta, de guerra que ele está. Porque quem louva o Senhor atende. Deus abre os céus, Deus dá a sua glória.
grita, vomita por mão. O filho, os irmãos ficam bravos, nervosos, com raiva, com ódio. Porque José nada mais era um fofo que ficava levando as coisas para o pai, enquanto os irmãos estavam lá. Deus olha para Jacó e diz: Jacó, o plano que eu tenho na vida de José é coisa grande. Não dá para criar José desse jeito. José não pode ser mimado. José não pode ser criado assim. Eu vou mudar a história de José. Eu vou provar José, porque José precisa ser aprovado. A Bíblia diz então que o plano de Deus começa. José é o queridinho do papai, o filhinho do papai, o mimadinho do papai, o que queria a túnica do papai. Deus começa a provar José. Joga José no buraco. José é vendido. Os escravos levam José. Deus abençoe, meu irmão. José vai para a casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar tenta ter relação com ele, suborna ele. José vai para a cadeia. Passa 17 anos sendo provado por Deus. 17 anos perdeu, não saiu, não viajou, não passeou. Foi provado, foi preso, ficou na cadeia. Aí Deus olha lá do céu e diz: agora está bom. Agora está bom. José já foi provado. E ele foi aprovado. Há provas na nossa vida. Há momentos que nós passamos que é provação de Deus. No mundo espiritual nós não vamos entender, mas Deus está trabalhando ao nosso favor. Meu irmão, talvez você entrou aqui hoje dizendo: meu Deus, eu não estou entendendo essa prova, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas você vai ser aprovado, vai ser aprovado, vai ser aprovado. José tinha uma coisa que a gente precisa: o Espírito Santo de Deus. Quando o rei chama para falar dos sonhos, para que alguém interprete os sonhos, lembram de José lá na cadeia. José está barbudo. José está naquela cadeia sujo, com a sua barba grande. Para os egípcios, o sinal de barba significa morte. Para os judeus não, mas para os egípcios, quem está barbudo é porque já morreu. Que é a morte, está querendo a morte. Por isso que chamam José, dão banho José, raspa a sua barba. Eu imagino José raspando aquela barba e dizendo: a vida está voltando para mim novamente. Eu vou voltar a viver novamente. Eu imagino quando o rei chama José, e José está na frente do rei. José então fala para o rei, e o rei olha para ele e fala: José interpreta os sonhos. Eu imagino José olhando para Deus e dizendo: Deus, eu preciso de você agora. É agora que eu preciso do Senhor. O mundo espiritual, o Espírito Santo vem, envolve José. José está na frente daquele rei. Quando o Espírito Santo toma José, José interpreta aquele sonho, e o rei olha para José: existe alguém que tenha o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, que Deus está querendo dizer para nós nessa noite: a prova vem, a luta vem, mas a aprovação vem de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Roma está tomada pelo mal, pela adversidade, pela luta, pela prova. Mas Paulo diz: gente, essa prova que vocês estão passando não é contra os nossos irmãos, mas é uma luta espiritual. Escute, irmãos, a nossa luta hoje em dia, ela é espiritual, e a gente precisa de uma forma maravilhosa
Deus, essa luta que eu estou passando é de mim mesmo? É do Senhor? Ou ela vem do encardido? O Satanás, com os seus adeptos, está trabalhando, tentando destruir a minha vida. Meus irmãos, o nosso país é o país que mais tem centros de religiões, de umbanda, de candomblé, de outras religiões. Nosso país é o país que mais tem isso. Mais de todas as religiões que existem no nosso país, a primeira religião é a católica, a segunda é a evangélica, a terceira são religiões que envolvem candomblé, macumba, feitiçaria, espiritismo, judaísmo, budismo. São religiões que no mundo espiritual está trabalhando para destruir, para matar, para acabar. E mas há um aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um povo que o Senhor escolheu para ir contra este mundo espiritual. Quando você escute, meu irmão, quando nós estamos lá na treva, quando nós estamos lá no mundo, quando nós estamos servindo a Satanás, quando nós não levantamos as nossas mãos, nós estamos entregues a um domínio, a um reino. Mas quando nós levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, vira uma grande luta. Satanás não quer perder, ele vem atrás para nos destruir, para nos acabar. Mas a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu aceitei Jesus no Conquistadores, quando eu dirigi. Nasci no berço evangélico, saí da presença do Senhor. Voltei depois. Estava na igreja, minha mãe falou: vamos para a igreja hoje, Cristiano. Vamos para a igreja. De tanto eu insistir. Peguei meu maço de cigarro, peguei no bolso. Peguei o meu carro, falei: depois do culto eu vou para o Casé. Deve alguém conhecer aqui o Casé. Fui para aquela igreja. Lá no Conquistadores, eu sou pastor hoje. Entrei lá com a minha mãe. Deus, louvado seja o nome do Senhor, usou o pastor naquela noite para falar só comigo. Parecia que só tinha eu naquela igreja. Eu com maço de cigarro, com dinheiro para comprar droga, com dinheiro para ir para a balada, beber. O Espírito Santo de Deus me deu uma visão, irmãos. Dá para acreditar que crente de gente tem visão assim? Eu com um maço de cigarro no bolso,
minha rua tem uns atribulados que ligam a um som, uma miséria de um funk infernal. Levanta a tampa do som e parece um inferno, e parece um demônio. E eles acham que isso dom na rua, que eles podem, que eles fazem. A minha vontade é de pegar o bloco que tem na minha casa, mirar bem na cabeça de um e dar na cabeça dele. Mas o que Satanás quer é isso. Mas a nossa luta não é contra ele. Coloca o joelho lá. Deus vai libertar do mundo. Nenhuma condenação. Fica com Jesus. Confia nele. Na hora que você menos esperar, Deus vai descer dos céus. O mundo espiritual vai se abrir para você. Você vai entender que as forças do inimigo estão tramando contra a sua vida. Mas Deus vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Não desanima. Não desanima, está difícil. Irmãos, depois de 4 anos que eu dirigi o Conquistadores, 4 anos e meio, eu achava que tinha feito muita coisa para Deus. 4 anos e meio, para a igreja, nossa, a igreja está uma bênção, está cheia, agora está bom. Eu queria estudar, queria que a minha esposa estudasse, queria cobrar minha casa. E eu tinha a possibilidade de fazer isso, porque a empresa que eu trabalhava tinha muito serviço. Poderia fazer hora extra, levar serviço para a minha oficina, ganhar muito dinheiro. Mas eu deixava de fazer isso por causa da igreja. Eu falei, meu Deus, fui no pastor, o nosso pastor. Pastor, eu não sou bom de falar que a igreja está atrapalhando, né? Eu sou bom. Mas pastor, preciso para minha casa, minha esposa precisa estudar, eu preciso de tempo. Quanto tempo você quer? 4 anos. 4 anos? 4 anos. 4 anos minha esposa estuda, termina a faculdade, eu consigo levantar meu dinheiro e comprar minha casa, estacionamento. Deixa eu dar o seu joelho, o teu joelho, pessoal. Não se esqueça que você é pastor. Amém, pastor? Meu joelho, orei, ele orou por mim, abençoou, na outra reunião, fiquei o ano da série. Pensa no ano mais tribuloso que existiu, 2012 para mim. Primeiro, estou eu com a minha moto lá onde está. Eu sei que não estamos só, mas sinto tua presença em mim. O carro me fechou, caí, o outro veio e passou por cima de mim. Fiquei lá no chão, achando que estava morto, cheio de dor. O SAMU chegou, colocou na ambulância, levou para o hospital. Chegou lá para o estado dele grave, tem que levar para o convênio, levou para o convênio, fui para a UTI, 3 costelas quebradas, trauma pulmonar, respirando só por Deus. Fiquei internado, na segunda-feira tirou um monte de chá, o médico falou assim, olha, essa dor que você está, você vai ficar com ela mais de 60 dias, porque a costela não imobiliza, não ingessa, vai ficar com essa dor, 60 dias. Você quebrou 3 costelas e tem um trauma pulmonar. Eu nem sei como você está respirando. Na quinta-feira os médicos me chamaram, vamos tirar mais um raio-x. Sexta-feira de manhã os médicos me acordaram. De manhãzinho, Cristiano, bom dia. Cristiano, eu não sei o que aconteceu. Nessa chapa aqui, tá vendo? Tem 3 costelas quebradas. Mas aqui não tem nada quebrado.
pastor geral me chamou e falou: Cristiano, volta lá para o Conquista 2. Meu filho, o senhor manda e eu obedeço. Quando eu voltei para lá, as portas se abriram de novo. O emprego foi melhor, as bênçãos foram melhores, minha esposa se formou, porque quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, não há nada que pode atrapalhar. Para de ser minha carne, desce o desejo da carne, vem para o Espírito, vem para o Espírito, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A gente sem o Espírito Santo de Deus não chegamos a lugar nenhum. Quem perde o Espírito Santo de Deus perde a graça do Senhor, perde o desejo de estar na presença de Deus. Porque Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Escute, escute, meu irmão, nada pode tocar no que é teu. Satanás não tem autoridade para tocar em você. Satanás não tem autoridade para tocar na sua família. Quando Satanás foi tocar em Jó, ele pediu autoridade para Deus. Quando Satanás foi tocar em Jó, ele pediu autoridade para Deus. A Bíblia nos diz que Satanás não pode tocar em você. Se você estiver em Jesus, ele não lhe toca, ele não faz o mal. Para de ficar pensando besteira, que ele está contra você. Se você é de Deus, se você é de Deus, só quem é de Jesus levanta a mão. Só quem é de Jesus. No mundo espiritual, escute, no mundo espiritual, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o Satanás tentou cirandar você essa noite, mas eu roguei, eu pedi para ele não tocar em você, para que a sua fé não desfaleça. Escute, a gente não vê, talvez a gente não percebemos, mas Satanás e os seus adversários estão tramando 24 horas para tocar em vocês, para tocar na sua fé, para tocar no seu ministério, para tocar nos seus filhos, para tocar no seu casamento, para tocar na sua alegria. Mas do mesmo jeito que Jesus intercedeu por Pedro, o Espírito Santo intercede por nós. Ele está 24 horas intercedendo por nós. O diabo pode vir com todas as suas armaduras, com todas as suas artimanhas. Satanás pode vir com todo o seu peso, mas não vai tocar em você. Não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E acredita, levanta a mão e glorifica esse Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Escute. Hoje estamos passando por uma guerra espiritual. Estamos passando por uma guerra espiritual. Lembre bem desse dia, irmãos, que o pastor Cristiano está dizendo. Uma guerra espiritual. Que dessa guerra espiritual começará
perseguição dos crentes, aos crentes. Pessoas importantes, pastores, de fama, de nome, ricos, importantes, que estão forjando guerra, dizendo que são protetores dos evangélicos, debatendo com uma corja que está aí fora, perseguindo os cristãos, e eles debatendo com eles e criando mais ódio, mais raiva contra a igreja do Senhor. Para mim isso não é protetor de evangelho coisa nenhuma. Para mim isso não protege o crente coisa nenhuma. Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Satanás não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Satanás não tem Satanás não tem poder para prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está firmada em Jesus Cristo. Ela não se abala, ela não cai, ela não perece, ela não morre, porque Jesus disse que Satanás não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus está cada vez mais próximo, cada vez. Logo, logo iremos ver o nosso Senhor raiando nas ruas, raiando nas ruas. As trombetas vão tocar ali na cena. Para nós, que Ele está mais próximo do que hoje, e por isso é essa guerra, e por isso que você está passando por essa guerra, meu irmão, minha irmã. É por isso que essa luta, o teu espírito está lutando contra a carne. É como Paulo diz na Aos Romanos: o bem que quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É por isso que essa guerra é espiritual. Você quer fazer o bem, você quer adorar, você quer sentir a presença do Senhor, você quer chorar, você quer falar em coisas estranhas, mas é uma guerra espiritual. E nesta noite o Senhor está dizendo: quebra, 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 quebra as muralhas, quebra as muralhas, quebra as muralhas, quebra as muralhas. Abra sua boca, começa a glorificar o nome dele, começa a exaltar o nome dele, encaminhar o mundo espiritual, começa a sentir a presença, a presença, a presença, a presença. Não deixe que Satanás venha tomar de você o que Deus colocou nas tuas mãos: o ministério, a unção, a graça, a graça, a graça. Começa a adorar, exaltar, glorificar. Hoje é noite. Olha aqui para mim, escute. Só você. Só você. Eu creio que Deus me chamou aqui, me trouxe nesta noite. Não é você que acha legal, escute bem, que acha bonito. Nossa, eu acho tão bonito, eu vou fazer isso. Só você está passando por uma tribulação tão grande espiritual, que você percebe que isso é uma luta espiritual. Eu quero orar por você. Só você que precisa disso.
vem ninguém, não tem problema. Vem aqui na frente. Só você. Enquanto eu e os pastores iremos orar por você. Escute. Eu queria que os varões onde vocês estão aí mesmo cantassem aquele primeiro hino que vocês cantaram. Tá bom? Esse mesmo. Ele sabe qual que é. Escute, irmãos, olha. Deus tem os seus modos de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Pode vir mais para frente. Pode vir, nós vamos colocar a mão e orar por vocês. Olha para mim. Quem veio aqui para frente? Olha para mim. A luta que vocês passam é espiritual. É espiritual. Os desejos, as fraquezas, as vontades, a luta que tem contra a carne do espírito, isso é uma luta espiritual. A droga, a prostituição, as brigas, as discórdias, tudo isso são lutas espirituais. É por isso que eu louvo a Deus quem escolheu esse tema, porque nós vamos estar nós vamos entrar com uma vara agora no ninho de Satanás. Nós vamos olha varões, olha aqui para mim, vocês. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. O que vocês tiveram até agora foi palavra. Agora vai ser o Espírito Santo de Deus quer entrar agora no mundo espiritual. Ele quer quebrar a baia cheia, as armadilhas que Satanás fez para você, as armadilhas, os dados inflamados que Deus não eleva cheia, lança na vida de vocês. Escute no meio do hino, no meio do hino. Eu quero que 2, 4, 6, 8, 10, 12, eu acho que todos os varões, vocês vão vir cada um desses que estão aqui, aonde Deus mandar vocês ir. Vocês vão continuar cantando. Você olha aqui para mim, o Senhor chamou vocês para esta obra, varões valorosos. Vocês poderiam estar lá no boteco, fazendo a vontade de Satanás, mas Deus chamou vocês. Para de se sentir inferior, que vocês não podem, que vocês não dão conta. Satanás está querendo diminuir vocês.
Glória a Deus. Diga amém, igreja. Diga amém, irmãos. Diga graças a Deus. Alguém no nosso meio que não é cristão e gostaria de aceitar Jesus como Deus Salvador aqui hoje. Alguém no nosso meio que está afastado de Jesus, afastado da igreja. Alguém no nosso meio. Existe alguém que está distanciado, afastado. Glória a Deus. Não tem ninguém. Irmãos, Jesus é lindo demais, sim ou não? Sim ou não?